Nesta segunda parte deste capítulo, a sabedoria, continuamos a estudar sobre os impactos ou o significado da nossa reconciliação com Deus. Na primeira parte, tivemos a ver que o apóstolo Paulo ensinou sobre o espiritual, que tem a revelação de Deus, portanto, essa revelação dada pelo Espírito Santo prepara a pessoa e ajuda a pessoa a usar a sabedoria que Deus lhe dá neste tempo e para viver a qualidade de vida destinada por Deus aos que estão reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. E hoje vamos meditar um pouco mais sobre o significado do coração da pessoa no contexto bíblico. A revelação dada por Deus através das Escrituras deve ser uma fonte de inspiração e deve inspirar o nosso processo de raciocínio, os nossos desejos, o nosso discurso e as nossas aspirações. Como nós vimos na primeira parte, as pessoas têm aspirações, algo que motiva as pessoas a encarar o futuro com certo ideal ou ideais. E tivemos a ver o que é que alimenta isso, e como pessoas nascidas de novo, que estamos em Cristo, reconciliadas com Deus, há agora uma plataforma diferente, uma forma de pensar, uma forma de agir, que é diferente porque estamos reconciliados com Deus, já não estamos mais afastados de Deus. Já não somos inimigos de Deus, usando uma expressão bíblica, por causa dos nossos pecados, era como se fôssemos inimigos de Deus, embora Deus nos amasse, estávamos separados por causa do pecado. Mas em Jesus, o pecado do ser humano foi expiado. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados e então, através de Jesus, foi-nos dada a oportunidade da reconciliação, e os que creem em Jesus, a Bíblia diz que têm a vida eterna, João 3,16, essas pessoas têm a vida eterna. E então, o que é que significa viver essa vida eterna aqui na Terra enquanto não chegamos à glória na eternidade? O que é que nos inspira agora? O que é que alimenta a nossa imaginação, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir? E nós vimos na Bíblia que, no sentido simbólico, o coração é o centro ou é a base das operações, digamos, da pessoa. Em termos bíblicos, o coração simboliza o centro cognitivo, sentimental e de inspiração de todo o nosso ser. E podemos ler em Provérbios 4, versículos 20 a 23. Provérbios 4, versículos 20 a 23, que diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A expressão saídas, em Provérbios 4, 23, a segunda palavra hebraica pode ser traduzida por fontes. Portanto, a última parte do versículo 23 pode ser lida assim: porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. O que está no coração é o mesmo que alimenta a vida. A palavra fontes está no plural, indicando que as diversas vertentes da vida encontram a sua dinâmica, a sua inspiração e a sua alimentação no conteúdo que reside no coração. Uma outra forma de dizer a segunda parte do versículo 23 é que o que sai do coração determina a vida ou tem influência na vida. Pensemos por um instante, antes de conhecer a salvação em Jesus, antes de conhecer este poder do Evangelho, o que é que Jesus fez por nós, onde é que íamos buscar a inspiração da vida, o que é que determinava a nossa vida, qual era a influência que havia sobre nós, ou nós identificávamos, ou talvez não identificássemos, mas havia algo que nos inspirava. Em Jesus, a nossa vida passa a ser diferente, porque há uma outra qualidade de inspiração. Para que o coração possa estar cheio de alguma coisa proveitosa para a vida, a pessoa tem que fazer o seguinte: a pessoa tem que estar atenta às palavras da sabedoria de Deus, que Deus nos ensina
que vem a nós na sua palavra, como está escrito em Provérbios 4, versículo 20, estar atento às palavras de Deus, ler, meditar, ouvir a leitura bíblica. A pessoa tem que ter o ouvido inclinado às razões que a sabedoria apresenta. Como diz Provérbios 4:20, estar inclinado a essas razões que a palavra de Deus nos apresenta, essa sabedoria, porque nós procuramos uma sabedoria, porque a vida sem sabedoria pode ser um bocado perigosa, porque se a pessoa não se orienta com sabedoria, com conhecimento, pode ser desastroso. E todos nós compreendemos o valor de sabedoria e de conhecimento. Para o reconciliado com Deus, há uma nova fonte de sabedoria e de conhecimento que realmente vem de Deus, que nos criou, e é dado ao que está reconciliado com Deus. Não que outras pessoas estejam impedidas. O facto é o seguinte: sem passar pela porta que é Jesus, sem vir a Jesus o Salvador, a pessoa não entra neste estado reconciliado com Deus. Esse é o ensino bíblico que nós temos visto. É importante ouvir o que a palavra de Deus nos ensina e ter os olhos sobre essas palavras, vigiar na base que essa sabedoria nos apresenta. Como nos ensina Provérbios 4:21, vigiar sobre a nossa vida na base das palavras que a palavra de Deus nos dá. Por exemplo, o Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105, diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é a sabedoria que nós necessitamos. É como um lampião que seguramos para alumiar o que está à nossa volta, e em especial o destino para o qual caminhamos, que é o destino da pessoa já reconciliada com Deus. Eu penso que não é difícil compreender que todas as pessoas têm um destino. Aliás, todos nós sabemos isso. Há um destino. Agora, como é que vai ser esse destino? Como é que nós caminhamos para esse destino? E em Deus nós temos um novo caminho e temos as chaves que fazem falta para este novo caminho, que é a palavra de Deus, é o ensino que Deus nos dá, e o Espírito Santo vai-nos iluminando, vai-nos ajudando a compreender, e daí, portanto, temos algo, uma sabedoria de Deus para a vida, mas é aquela qualidade de vida já reconciliada com Deus. Para que o coração possa ter o que for útil para a vida, a pessoa reconciliada com Deus tem que armazenar em si a sabedoria de Deus. Provérbios 4:21 diz que a pessoa tem que guardar as palavras da sabedoria no meio do coração. Vejamos novamente o versículo 21, Provérbios 4:21, que diz: não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Tem que ser no meio do coração, como diz o versículo. Isto enfatiza a importância da centralidade que cada um de nós, como já reconciliados com Deus, deve dar às palavras da sabedoria de Deus. É importante tê-las num lugar bem central na nossa vida. Temos sempre acesso a essas palavras que estão na nossa mente, no nosso mais íntimo. E essa palavra faz falta. Guarda-os no meio do teu coração. Como disse há pouco, em termos bíblicos, o coração representa o centro, ou digamos a base de operações da pessoa, o centro do pensamento, o aspecto cognitivo da pessoa. Portanto, a palavra de Deus deve ocupar o lugar central em nossas vidas. Isto é interessante porque o que nós vimos é que com a reconciliação Deus não nos deixou desamparados. Deus deu-nos a sua palavra. Jesus veio salvar a humanidade, e os que creem em Jesus estão salvos. Mas reparem que Deus não nos deixou abandonados. Aliás, o Senhor Jesus disse: não vos deixarei órfãos. E Ele enviou o Espírito Santo que nos viria guiar, ensinar, consolar. Nós damos graças a Deus pelo Espírito Santo que foi enviado pelo Senhor para estar com as pessoas que já estão reconciliadas com Deus através de Jesus. E então temos esta palavra que vem a nós, e o Espírito Santo ajuda-nos a relacionarmos com essa palavra, a receber a palavra. E este ponto é importante compreender. Nós não estamos abandonados por Deus. Temos a sua palavra, temos a presença do Espírito Santo, temos o Senhor Jesus que disse: eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos, e a cada dia os olhos de Deus estão sempre sobre nós. Portanto, a pessoa tem a palavra de Deus em si,
A palavra está no seu coração e é a essa palavra que a pessoa já recebeu, que tem estado a moldar a sua vida, é essa palavra que a pessoa vai buscar a luz que necessita, a luz que faz falta para iluminar todos os aspectos da vida a cada dia. Qual então o propósito de recebermos a sabedoria no nosso coração? Para que possamos ter matéria para a nossa meditação. E este é um ponto importante, ter matéria sobre a qual meditar. É pena quando as pessoas não sabem em que pensar ou o que meditar. É tão importante ter conteúdo sobre o qual meditar. Nós lemos a palavra de Deus, refletimos sobre ela. Fazemos isso, por exemplo, de manhã. Há pessoas que preferem ser à noite. Mas seja a hora do dia que for, lê a palavra, medita a palavra e depois, ao longo do dia, essa palavra está em si. Pode-se não lembrar das palavras que leu, mas lembra-se do conteúdo. Ou pode ter sido uma palavra que leu o dia anterior ou dias antes, mas há uma ocasião que surge e a pessoa precisa de sabedoria de Deus. Essas palavras vêm logo ao encontro da pessoa. Portanto, é importante nós meditarmos na palavra de Deus. Como reconciliados com Deus, nós necessitamos de nova matéria sobre a qual nós meditamos. Antes de conhecermos Jesus, nós meditávamos em alguma coisa, talvez numa tradição religiosa. Pessoas dizem, meus pais ensinaram-me assim, eu meditava nisso. E repare, isso é conteúdo, é matéria. Mas como pessoas que já estamos em Jesus, que tivemos um encontro pessoal com Jesus, confessamos diante de Deus que Jesus é o nosso Salvador, que morreu por nós na cruz do Calvário, confessamos que Ele é o Filho de Deus, que se entregou a si mesmo por nós. A Bíblia diz que nós somos salvos e, estando salvos, temos acesso a toda esta matéria que Deus nos dá, que é a sua palavra. Temos o Espírito Santo. E então a palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, vem a nós e nós temos assunto sobre o qual meditamos. Faz tanta falta para a nossa vida. A meditação, quando a pessoa está a meditar, é nessa ocasião que se estão a criar alicerces para os pensamentos, para as palavras que nós dizemos e também para o que idealizamos para a vida. Como vimos na primeira parte desta meditação, as pessoas têm aspirações, têm ideais, coisas que gostariam de alcançar para si. E ao meditarmos na palavra de Deus, estamos a criar condições para termos alimento para esses pensamentos, essas palavras, para os ideais que nós podemos ter, aquilo que nós aspiramos. É que, pela meditação na palavra de Deus, criamos as condições que são necessárias para avaliarmos os nossos próprios sentimentos. Ou seja, quando meditamos na palavra de Deus e estamos com a ajuda do Espírito Santo a criar aqueles filtros dentro de nós que nos ajudarão a filtrar tudo o que vem a nós. E assim, com o conhecimento, podemos discernir ideias, sentimentos que possam vir a nós e só aproveitar aquilo que for bom e útil. Pessoas às vezes queixam-se que têm tanto pensamento e às vezes têm maus pensamentos e não sabem o que fazer com eles. Medite na palavra de Deus. Tenha tempo com Deus em oração, ou meditar na sua palavra, tenha comunhão com o Espírito Santo, tenha tempo a louvar a Deus, porque fazendo assim está a criar em si condições para ter os filtros necessários para filtrar o que não é bom. Porque lembre-se, o seu coração tem um tesouro e é aí que vai buscar aquilo que necessita, como nós já vimos em Lucas 6:45. E então este aspecto é importante. A meditação na palavra de Deus faz falta para que possamos ter uma referência a qual nós podemos usar como base quanto às palavras que preferimos, para os planos que nós fazemos, para as decisões que nós temos a tomar, para que possamos ter em nós mesmos a fonte segura do conhecimento da sabedoria. Precisamos de meditar. Há pessoas às vezes dizem, olha, eu não devia ter dito aquilo ou dito o outro, e todos nós passamos por momentos desses. O que nos ajuda a evitar essas ocasiões é meditarmos na palavra de Deus e termos então uma força que é a palavra de Deus que está em nós, que nos ajuda a enfrentarmos então a vida e idealizarmos a vida e correr a carreira que nos está proposta no Senhor. Em relação ao Evangelho, escutamos as suas palavras, reconhecemos a sabedoria manifesta a nós pelo Evangelho, para que possamos ter o alimento que é destinado aos que estão já reconciliados com Deus através de Jesus.
Tendo o alimento que Deus nos dá, nós passamos a declarar as suas palavras de vitória sobre a nossa vida. Declarar aquilo que está escrito sobre a nossa vida. Tendo o alimento que Deus nos dá, passamos a declarar as palavras de bênção que o Evangelho nos revela sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, circunstâncias da nossa vida. Este alimento faz-nos falta para que realmente possamos declarar palavras que têm o poder, porque vêm da própria palavra de Deus ou são inspiradas na palavra de Deus. Este alimento também é como uma lâmpada pela qual nós possamos ter a luz para os nossos pés e luz para o nosso caminho, aproveitando aqui o ensino do Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Tendo estas palavras em nós, aplicamos a sua sabedoria e declaração de bênção sobre os assuntos que ocupam a nossa mente, o nosso tempo. E nisto estão incluídas as aspirações, os desejos, os planos que nós gostaríamos de ver desenvolvidos na nossa vida. As palavras da sabedoria de Deus são uma força para a nossa vida. E como nos ensina Provérbios 4:22, as palavras de sabedoria de Deus são saúde para o nosso corpo. A Bíblia diz para termos as palavras no coração. Provérbios 4:23. Diz lá para guardar o coração. No texto hebraico, a palavra guardar, no versículo 23, é a palavra natsar. Natsar, que significa vigiar, proteger fielmente e preservar. Guardar o coração no sentido de proteger o coração. Daí que temos que vigiar como um sentinela que vigia sobre a sua cidade. A palavra guardar está no sentido imperativo, indicando que é uma ordem e por isso algo que devemos fazer. Temos que vigiar como segurança que está à porta e tomar nota de tudo o que entra no nosso coração. Com bons guardas só deixamos passar para a nossa casa do tesouro o que é bom e proveitoso. Como dizia o salmista, Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No âmbito do nosso estado de reconciliação com Deus, as palavras do Evangelho são importantes, como palavras de sabedoria que usamos para guardarmos o nosso coração. A velha vida ficou a pertencer ao passado. Não temos mais que buscar ao passado ou no passado aquilo que nos inspirava. Aquelas coisas do passado sem Jesus e que atraíam os nossos pensamentos e que estimulavam os nossos sentimentos tinham a colaboração do mau tesouro que estava antigamente no nosso coração. E o resultado dessas coisas foram tristezas, aflições, más intenções, más decisões que iam-se amontoando. E o resultado de todas essas coisas foram as obras más. Mas para quem está em Jesus, as suas obras são diferentes. Vejamos o que Jesus disse em João 3:21. João 3:21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E este é o caminho em que nós estamos agora. Praticamos a verdade, vimos para a luz, a verdade do Evangelho, vimos para a luz, e então a nossa vida é uma expressão daquilo que nasce em Deus, coisas que são feitas em Deus. E nós fomos criados em Jesus para vivermos de tal forma que aquilo que nós fazemos é manifesto como sendo feito em Deus. Porque essa é a carreira, a vida, o destino da pessoa que está reconciliada com Deus. Antes de nós conhecermos Jesus, podíamos viver de uma forma muito religiosa, até sermos zelosos em termos da religião. Mas sem o novo nascimento, como Jesus disse a Nicodemos, a pessoa que não nasce de novo não vai entrar no reino dos céus. E por isso podemos ter as melhores intenções, mas sem o novo nascimento não entramos no reino dos céus. Mas para os que nasceram de novo, entram no reino dos céus e então têm uma forma diferente de viver esta nova vida. Em Colossenses capítulo 1, versículo 21, nós lemos as seguintes palavras de Paulo. Colossenses 1, 21. E vós também, que noutro tempo eras estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Repare, nós, no outro tempo, éramos estranhos e inimigos no entendimento.
no entendimento do nosso processo de pensamento, o nosso raciocínio e pelas nossas obras más. Portanto, as obras que nós fazíamos eram uma indicação daquilo que estava em nós, daquilo que nós éramos sem Jesus. Contudo, fomos reconciliados, como diz este versículo. Quem está reconciliado tem um novo caminhar, uma nova plataforma de pensamento. Como pessoas reconciliadas com Deus, temos um bom coração. Isto à luz da palavra de Deus. Um coração que se vai enchendo com as palavras de Jesus e por isso amontoamos um bom tesouro em nosso coração. Vamos a este tesouro que tem a revelação que o reconciliado necessita para buscar coisas boas que contribuem para a vida. Vamos a este tesouro buscar o material necessário para construir a nossa vida. As nossas aspirações são alimentadas pelos princípios da nova vida que temos em Jesus. As nossas aspirações para a vida têm a iluminação que o reconciliado vai recebendo ao meditar constantemente na palavra de Deus. As nossas aspirações para a vida têm a inspiração do Espírito Santo, porque nascemos do Espírito, como está escrito em João capítulo 3. A tentação do diabo poderá vir, porém o guarda que está à porta, que é o próprio discípulo de Jesus, que já tem a palavra de Deus em si, impede essa tentação dela entrar usando a luz da palavra de Deus. Isso é viver propositadamente no poder da reconciliação. A tentação é como uma semente que é semeada com a intenção de que dê o fruto pré-determinado. E como nós já vimos na primeira parte deste estudo, foi o que a serpente fez, semeou semente, seduziu Eva, pôs pensamentos na sua mente, porque ela olhou para a árvore, viu que era bom para ter entendimento. Portanto, a intenção do diabo é pôr semente, coisas que possam dar aquele fruto que ele sabe que pode dar. Por isso, é importante nós compreendermos isto. Agora, compreenda este princípio bíblico. Ser tentado não é pecado. O Senhor Jesus foi tentado e a Bíblia diz que ele foi tentado, mas sem pecar. O problema é quando a pessoa deixa a tentação penetrar no coração. Porque abrir o coração à tentação é abrir a porta do coração para as tentações do diabo. E quando a tentação entra, há duas coisas que acontecem. A tentação começa a alimentar o coração e daí o raciocínio e os desejos, porque é do coração que vêm as fontes da vida, do coração que está lá um bom tesouro ou mau tesouro. A tentação procura por um lugar onde possa residir, para aí então ser uma das fontes que inspiram e sustentam um certo tipo de vida. Lembremos-nos que a tentação procura sempre por oportunidades para se expressar. A tentação, quando vem, não é para ficar calada, é para produzir um efeito através do qual se possa expressar e fazer as obras intencionadas. Então, quando o diabo tenta, ele já tem algo em mente que possa acontecer. Foi como ele fez com Judas, quando tentou Judas, que aconteceu com Eva. E nós precisamos compreender estes princípios que a Bíblia nos ensina sobre eles, para então termos a sabedoria de Deus para vivermos a vida de reconciliados. O propósito de tentação é fazer germinar o tipo de plantas que se multipliquem, como é o caso das ervas daninhas. Mas Deus dá-nos a sabedoria para identificar essas ervas e para as arrancarmos. O coração do discípulo precisa de saber que está reconciliado com Deus, porque o discípulo é a pessoa que já aceitou Jesus. O discípulo de Jesus busca o que a palavra de Deus diz sobre esta matéria da reconciliação e a armazena no seu coração, põe no seu coração. Nós lemos que quando Jesus nasceu, que as pessoas falavam, e a Bíblia diz que Maria conferia todas estas coisas no seu coração. Ela ia lá buscar aquilo que ela já tinha recebido antes e depois o que estava a acontecer e comparava estas coisas. É um princípio bíblico. Isso é o que nós devemos fazer também. Recebemos, guardamos no nosso coração e depois ir refletindo sobre essas coisas, meditando nessas coisas. A partir deste princípio, o discípulo medita na palavra de Deus e distribui este conhecimento por todo o seu ser, seja a sua mente, os seus sentimentos, no âmbito
onde determina os seus atos pessoais, é importante fazer assim. Então, pela palavra da verdade que nos foi transmitida e pela palavra da reconciliação, nós resistimos a estas sementes das mentiras do diabo e, sendo resistidas, elas não brotarão. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E estando reconciliados com Deus, seguimos o caminho da vida juntos com Deus para realizarmos a sua soberana vocação em nós. Paulo dizia aos Filipenses capítulo 3, a segunda parte, do versículo 13 e 14, Filipenses 3, 13 e 14, e lemos a segunda parte do versículo 13 que diz: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A expressão soberana vocação no versículo 14 significa a chamada de Deus que nos é dada em Jesus para vivermos a vida que está destinada por Deus aos seus filhos. Fomos chamados para viver de uma certa forma, portanto, soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos os discípulos de Jesus têm sobre si a chamada de Deus para viver uma certa qualidade de vida, a vida da pessoa que já está reconciliada com Deus, a qualidade de vida sobre a qual pousam as promessas de Deus. Esta qualidade de vida tornou-se possível de ser vivida depois de Jesus ter dado a sua vida em resgate por cada um de nós. A reconciliação é como uma plataforma sobre a qual nós vivemos. É desta plataforma que, no nome e autoridade de Jesus, nós determinamos a nossa vida. Desta plataforma, nós dirigimos a nossa vida pela inspiração que Deus nos dá, pela sua palavra e pelo Espírito Santo. Nesta plataforma, nós desenvolvemos os nossos planos e apropriamos a provisão de Deus. Como tem sido a vida como discípulo de Jesus? É importante refletir nisto, porque a cada dia nós sabemos que é importante ler, meditar nas Escrituras, ter um tempo com Deus, em oração, adoração a Deus. E se houver um dia que não teve ocasião ou não se lembrou de ler a Bíblia, não se preocupe muito. Aproveite, faça-o à noite ou no outro dia. Leia a palavra de Deus. Medite nela. Porque nós fomos chamados para viver uma nova vida. Vida de reconciliados com Deus. Vida em que não há ansiedade. Daquele tipo de ansiedade que diz: será que estás salvo? Será que vais para o céu? Será que vais para o inferno? Há pessoas que vivem com essa ansiedade. Mas o discípulo de Jesus não necessita de viver com essa ansiedade. Aliás, nem lhe pertence viver essa ansiedade. Porque em Jesus está reconciliado. E o que está reconciliado, vai meditando a palavra, Deus vai adquirindo para si o ensino que transforma e que também orienta e é como uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós fomos chamados para viver a vida de reconciliados. Termino dizendo que este é um assunto de extrema importância. Pode ser que a vida tenha estado muito dedicada a outros assuntos, sem serem os assuntos do Reino de Deus. E talvez por causa dessa fadiga não se pense muito na eternidade. Porém, eu creio que é necessário pensar nestas coisas. Eu estou disponível para dialogar com quem quiser saber mais sobre estes assuntos, como a reconciliação, a salvação, o perdão dos pecados e a vida eterna. Se quiser saber mais sobre estes temas e outros assuntos de ordem espiritual, entre em contato comigo usando o meu e-mail, que tem ocorrido ao longo deste vídeo na parte do rodapé e também nesta janela informativa. E como costumo terminar, recomendo aqui os seguintes passos devocionais. Todos os dias, leia um pouco da Bíblia. Todos os dias, fale com Deus em oração, sempre em nome de Jesus.
Mantenha o hábito de frequentar uma igreja que anuncia o pleno Evangelho de Jesus. E fale com outras pessoas conforme tiver ocasião. Fale com elas acerca da razão de Jesus ter vindo ao mundo. É meu prazer partilhar com todas as pessoas o Evangelho de Jesus. E a minha oração é que a bênção de Deus continue ampla sobre a sua vida. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.